Você já percebeu como está cada vez mais difícil ficar em silêncio, sem celular, sem estímulo, sem distração? Você pega o celular só por 1 minuto e quando vê já se passaram 40. Agora me responde com sinceridade, você ainda controla a sua atenção ou já perdeu o controle e nem percebeu? E se eu te dissesse que você está vivendo na geração mais dopaminérgica da história? E pior, isso pode estar acabando com a sua mente, com a sua disciplina e com a sua felicidade. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Matheus Lani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e decisões que realmente fazem você sair do seu lugar. Sem fórmula mágica, sem motivação vazia, só verdades que às vezes incomodam, mas precisam ser ditas. Então bora pro conteúdo de hoje. Antes de falar do problema que é o excesso de dopamina está causando na nossa geração, eu primeiramente gostaria de explicar brevemente o que é a dopamina para aqueles que caíram aqui nesse vídeo de paraquedas. A dopamina é um neurotransmissor do seu cérebro, responsável pela motivação e pela sensação de recompensa. Ele não é exatamente o prazer em si, é o que te impulsiona a buscar o prazer, querer mais e repetir comportamentos. Ou seja, é a dopamina que faz você agir, mas em excesso ela também pode te viciar em estímulos rápidos e tirar o seu foco do que realmente importa. Agora que você entendeu isso, presta bem atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Existe um conceito simples, mas poderoso. Dopamina não é prazer, é a antecipação do prazer. É o que te faz querer mais. E hoje você vive cercado disso. Notificações, reels, shorts, likes, pornografia, comida ultraprocessada, jogos, entre tantas coisas, como por exemplo a comparação constante. Tudo isso foi projetado para te viciar e isso funciona muito bem nesse sentido. Mas existe um problema nisso. O seu cérebro nunca esteve preparado para tanto estímulo. Antes, o prazer vinha depois do esforço. Hoje, ele vem antes de qualquer esforço. E isso está te sabotando. Para você entender melhor isso, existe um experimento clássico com ratos. Os cientistas colocaram um rato em uma caixa com uma alavanca. Toda vez que ele apertava essa alavanca, recebia comida. No começo, o cérebro dele liberava dopamina quando a comida chegava, ou seja, o prazer depois da ação. Mas, com o tempo, algo curioso aconteceu. O cérebro do rato começou a liberar dopamina antes mesmo da comida chegar, só de ver a alavanca. Ele passou a sentir a recompensa, na expectativa. E aí vem o mais importante. Quando a comida não vinha, a dopamina caía drasticamente e o rato ficava frustrado, ansioso e agitado. Agora olha para a sua vida. Notificações, mensagens, like, um vídeo novo a cada momento, não é mesmo? Você nem recebeu o prazer ainda, mas o seu cérebro já está antecipando ele. E é exatamente isso que te prende. Você não está mais buscando algo real, você está viciado na expectativa. E quando mais você alimenta isso, menos satisfação você sente nas coisas simples da vida. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, se isso faz sentido para você. Você perde o foco muito fácil. Começa algo e não termina. Nada parece tão interessante quanto antes. Tudo precisa ser rápido. Você se sente cansado sem ter feito nada. Você vive se comparando com outras pessoas e sempre se sente atrás. E o pior, você sabe o que está exagerando, mas continua. Isso não é falta de disciplina, é excesso de estímulo. Você já se sentiu assim alguma vez? A verdade é que vivemos em uma bolha invisível. Você acha que está vivendo a realidade, mas na verdade está dentro da sua bolha. Uma bolha onde todo mundo parece mais feliz, todo mundo tem mais dinheiro, todo mundo vive melhor do que você. Mas isso não é real, isso é apenas um recorte, é o algoritmo, é a ilusão que eles querem que você acredite. E quanto mais você consome isso, mais insatisfeito você fica com a sua própria vida. Porque a sua mente começa a acreditar que o normal é o extraordinário, só que não é. E isso gera um grande efeito colateral na sua vida. E esse é o ponto mais perigoso. Você perde a sua capacidade de viver o simples. Um café em silêncio já não basta mais. Uma conversa sem celular parece entediante. Um dia comum parece sem graça. E aí você entra em um ciclo. Mais estímulo, menos satisfação e mais estímulo. E nisso a sua paz vai embora, o seu foco vai embora e a sua vida começa a parecer sempre insuficiente. Percebe? Sua régua de prazer vai sendo distorcida. O que antes era suficiente
deixa de ser. O que antes te fazia bem já não prende mais a sua atenção. Você começa a precisar de mais estímulo, mais intensidade, mais novidade o tempo todo. E aí o básico da vida perde o brilho. Pequenas conquistas não te empolgam mais. Momentos simples não satisfazem. Tudo parece morno e o perigo é esse. Não é sobre distração, é sobre perder a sensibilidade de aproveitar a própria vida. E quando isso acontece, você até vive experiências, mas não sente elas de verdade. Agora presta atenção nisso aqui. O problema não é a dopamina, ela é natural. O problema é o excesso e principalmente o acesso fácil demais. Se tudo te dá prazer rápido, nada mais te satisfaz de verdade. Mas existe uma boa notícia, dá para sair disso e não é com radicalismo, é com consciência. Por isso, agora eu quero te fazer um checklist para você desconectar com o excesso de dopamina e viver uma vida mais autêntica com quem você realmente é. Se você quer retomar o controle da sua mente, começa por aqui. A primeira dica do nosso checklist é reduza estímulos matinais. Nada de celular nos primeiros 30 minutos do dia, sem redes sociais, sem notícias, sem bombardeio de informações. Porque o jeito que você começa o dia define o estado da sua mente. Se você começa acelerado, ansioso e se comparando, esse vai ser o ritmo do resto do seu dia. A segunda dica do checklist é crie momentos de tédio, sem música, sem celular, sem distração nenhuma, só você e os seus pensamentos. Pode parecer desconfortável no começo, mas é exatamente aí que a sua mente desacelera, se organiza e volta ao equilíbrio natural. A terceira dica é consuma menos conteúdos rápidos. Diminua os Reels, Shorts e vídeos curtos. Eles treinam o seu cérebro para querer tudo rápido, fácil e imediato. E depois disso, qualquer coisa mais profunda parece chata. Você não perde inteligência, você perde paciência. A quarta dica é volte a fazer coisas difíceis. Treinar, estudar, ler mais, se desafiar a coisas novas. O seu cérebro precisa reaprender que recompensa vem depois do esforço e isso que constrói disciplina, foco e evolução de verdade. A quinta dica é limite notificações. Você não precisa ser interrompido o tempo todo. Cada notificação quebra o seu foco e rouba a sua atenção. Desative o que não for essencial, porque a atenção fragmentada, a sua vida vira fragmentada. Sexta dica é pare de se comparar o tempo inteiro. A vida real não é um feed editado. Você está se comparando com o bastidor, com o palco de outras pessoas. E isso sempre vai te colocar em desvantagem. A sétima dica é pratique presença. Comer sem celular, caminhar sem fone de ouvido, conversar olhando no olho, estar de verdade onde você está. Porque no final, a qualidade da vida depende da sua capacidade de estar presente nela. No final, não é sobre fugir da tecnologia, é sobre parar de ser dominado por ela. Porque hoje, o recurso mais valioso do mundo não é o dinheiro, é a sua atenção. Tudo está disputando isso. Apps, vídeos, notificações, o tempo inteiro. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quem controla a sua atenção define as suas decisões. E as suas decisões definem a sua vida. Então a pergunta não é mais sobre tempo, é sobre direção. Para onde a sua atenção está indo todos os dias? Porque no fim, ou você assume o controle da sua mente, ou alguém assume por você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você quiser ir além e realmente entender o que está acontecendo dentro da sua mente e principalmente como parar de se sabotar, eu deixei na descrição um guia direto ao ponto. As 7 chaves mentais que mudam tudo, sem teoria complicada, sem enrolação. É um material prático para você começar a perceber os seus próprios padrões, entender por que você trava, procrastina e se distrai. E como retomar o controle na prática, porque a verdade é simples, você não perde o tempo à toa, não se distrai por acaso e não se sabota sem motivo. Existe um padrão por trás disso e quando você entende esse padrão, você deixa de ser refém e passa a ter controle. Porque no final, não é o mundo lá fora que te limita, é a forma como a sua mente interpreta ele. Então se você quer clareza, foco e direção, clica no primeiro link na descrição e começa a mudar isso ainda hoje. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.